dia a todos. Esse é o nosso encontro todos os domingos de manhã da série Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Nós estamos vendo o capítulo 2, que tem como tema Manifestações Espíritas. E o tema de hoje vão ser manifestações aparentes e manifestações espontâneas. Kardec vem nos dizer que as manifestações aparentes, elas ocorrem normalmente durante o sono, né? Que são as visões que nós temos. Que o nosso espírito, quando o nosso corpo material vai descansar, repousar, o nosso espírito ele tem a liberdade de ir a outros lugares, a ir ao plano espiritual, a visitar outras pessoas, porque o nosso espírito fica ligado por um cordão fluídico. Então, nós temos a experiência de ir, às vezes, trabalhar, ou às vezes visitar alguém. Então, o nosso espírito, ele tem essa liberdade para estar indo realizar esse tipo de atividade. Então, às vezes, você sonhou com alguém, algum ente querido que já faleceu, ou com alguma situação, e é porque o seu espírito está andando, né? Ele está ali junto com esse irmão, esse espírito seu que já desencarnou. Já a ciência fala que isso é feito da nossa imaginação. Só que até hoje não se explicou o que é a imaginação, né? Então, eles querem explicar com uma coisa também que não é explicada, porque eles não conseguem, na verdade, explicar. E vem ao Espiritismo e vem nos explicar que as manifestações aparentes durante o sono, o nosso sono, nada mais são do que isso. E que, às vezes, nós temos como explicação que os nossos sonhos que nós temos são coisas que nós vivemos no dia anterior, são preocupações, e nem sempre são somente isso, né? Os nossos sonhos, eles são acontecem de forma muito mais rápida do que o nosso decorrer do nosso dia normalmente. Então, às vezes, você fala, nossa, eu sonhei com tanta coisa, e você fala, eu dormi só 6 horas no dia. Mas é porque o nosso espírito, ele não desprende, assim, ele não despoja do mesmo tempo. O mundo espiritual, a vida espiritual é totalmente diferente do nosso tempo humano, né? E ele vem falar que a ciência nunca conseguiu explicar, por exemplo, lugares que a gente nunca tinha visto. Como é que, por exemplo, eu sonhei com aquele lugar sendo que eu nunca vi? Eu tive pensamentos, situações que eu nunca vivenciei. Como que eles explicavam isso? Eles não conseguiam explicar. Então vem a espiritualidade e nos explica. E ele vai falando que essas manifestações aparentes pode ser uma visão do passado, né, ou do presente, e também pode ser umas visões do futuro, né? E também podem ser espíritos superiores dando aquele puxãozinho de orelha na gente, né, trazendo orientações, conhecimentos, para que falar assim, olha, você está agindo assim errado. Como pode ser também espíritos imperfeitos que vêm fazer traquinagens, vêm querer iludir. Então, sempre a gente tem que observar, como sempre Kardec, a espiritualidade fala, para que a gente observe a situação e tire as nossas conclusões, né? E ele fala que as pessoas que a gente vê no nosso sonho são visões verdadeiras, né? Que muitas vezes, por exemplo, você fala, nossa, sonhei com tal pessoa, em tal situação. Por quê? A gente, pelo pensamento, a gente às vezes consegue fazer a evocação dessas pessoas, né? Desses espíritos, os espíritos desencarnados. Mas a gente tem que sempre lembrar, falar assim, por exemplo, eu tô com saudade, meu avô já falecido, eu queria encontrar com ele. A gente tem que sempre lembrar que o telefone toca de lá pra cá e não daqui pra lá, porque às vezes a condição que esse espírito se encontra ainda não permite que ele tenha esse tipo de encontro. E ele vem nos dizer que as aparições propriamente ditas acontecem no estado de vigília do espírito, né? Desfrutando de total plenitude e inteira liberdade das nossas faculdades. Ele vem dizer que elas são manifestações que causam bastante curiosidade, mas também que não são fáceis de ser obtida, esse tipo de manifestação. E essas manifestações, elas podem surgir como clarões, como vultos, né? E também podem estar surgindo com
imagens mais específicas, né? Então, com rostos mais conhecidos ou rostos desconhecidos. Então, a gente precisa saber, como sempre, analisar, observar, porque às vezes são espíritos inferiores, né? Espíritos imperfeitos que querem estar iludindo, né? Ele sempre explica que os espíritos superiores, eles não são preocupados em dar manifestações por curiosidade, né? Então, para suprir a curiosidade nossa e das outras pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente lida com esse tipo de manifestação. E aí, essas manifestações, alguns casos, menos frequentes, elas podem ser manifestações sólidas, né? Então, o espírito se materializar. Então, até chegar a um ponto que a gente pode tocar e a pessoa possa tocar a gente. Então, não tem como a ciência dizer que isso é uma ilusão, que nós estamos vendo coisas, né? Sendo que o espírito pode estar ali se manifestando e até tocando a gente. Mas é um tipo de manifestação muito mais rara, né? Mas que pode sim acontecer, certo? Essas foram as manifestações aparentes. E as manifestações espontâneas? As manifestações espontâneas são as manifestações, né, mais frequentes, são as físicas e as aparentes, né, que podem estar acontecendo, independente da vontade, elas ocorrem de maneira espontânea, como o nome já diz. Mas essas manifestações espontâneas, elas não são raras e nem novas, né? A gente já vê em relatos de escrituras antigas, antes mesmo do espiritismo, que elas já tinham essas manifestações, só que pela parte da superstição, como era desconhecido, que eles falavam, é coisa do demônio, é coisa do diabo, não é coisa boa, porque não se conhecia. E a falta do conhecimento faz tornar terríveis esses tipos de manifestações. Hoje, com todo o ensinamento que a espiritualidade nos ofereceu, nós sabemos que não tem nada disso, né? Que as manifestações que se tinham, espontâneas, as manifestações aparentes, elas eram nada mais do que a espiritualidade querendo se comunicar, né? Então, a gente tem que sempre lembrar que tem espíritos imperfeitos, né? Espíritos que ali ainda usam disso de má fé para prejudicar, que às vezes usam para, tipo, aterrorizar, pôr medo nas pessoas. E a gente tem que sempre pensar e analisar cada situação, né? Ele fala que essas manifestações raramente acontecem em locais isolados e elas normalmente acontecem em casas habitadas e em pessoas que são médiums que não têm conhecimento dessa mediunidade, né? São médiuns naturais e que elas acabam acontecendo de uma maneira que a pessoa nem perceba, acaba esses espíritos tendo essa comunicação. Mas a gente tem que sempre lembrar que todas as manifestações que são aparentes, a gente precisa entender que nem tudo, as pancadas, os barulhos, os ruídos que se ocasionam são devido a um espírito que está querendo se comunicar. Então, Kardec vem nos dizer que as manifestações espontâneas que elas estão acontecendo, olha, eu escutei alguma coisa cair. Você fala, nossa, tem um espírito aqui. Não é assim. A gente precisa, né, ali observar a situação e ver se não é um objeto que realmente caiu, se não é alguma coisa que aconteceu na rua, fora de casa, nem sempre. E esses tipos de ruídos, de pancadas, elas vão querer gerar um tipo de comunicação. E Kardec dá até uma explicação sobre isso, né? Sobre essas manifestações espontâneas que acontecem. Normalmente, a maioria delas são através de ruídos e de pancadas, né? Abrindo uma aspa, vou contar uma situação muito engraçada que aconteceu na minha família. Eu tenho um tio que adora contar história de terror, de espíritos e tudo mais. E uma vez nós estávamos uma boa parte da família reunida na casa de uma tia, que era um sítio, todo mundo na varanda, já era bem de noite, e ele começou a contar esse tipo de história. E tinha um carrinho, né, de criança no carrinho de brinquedo no chão, e de repente esse carrinho começou a se mover. Todo mundo ficou apavorado com o carrinho e foi todo mundo embora. E aí, eis que uma pessoa foi lá, pegou o carrinho
e tirou e viu que aqui embaixo tinha um besouro, que ele começou a se movimentar e o carrinho começou a movimentar também. Então a gente precisa sempre buscar a causa ali e ver que não era a espiritualidade, sim um insetinho que estava movendo o carrinho. Voltando às nossas manifestações espontâneas, Kardec conta que os espíritos às vezes se apropriam, né, de fazer esses ruídos, essas pancadas, e muitas das vezes, através do comando, né, eles conseguem falar assim, olha, tantas pancadas, vamos por 3 pancadas sim, 2 é não. Então, muitas vezes eles podem obedecer a esse tipo de comando para que eles possam se comunicar, né? E nada disso a gente precisa ter medo, que uma manifestação espontânea, seja de uma pancada, de uma batida, de um ruído ou de um chamado, eles não têm nada demais nesse sentido, né? Que a gente não precisa ter medo, sabendo a causa, que é uma espiritualidade, que ela quer se comunicar. Às vezes é até um espírito que ele está ali pedindo uma oração, pedindo uma prece, porque é um entendimento que ele tem para ele se sentir melhor. Então ele está pedindo um auxílio. Então a gente precisa saber sempre analisar e não entender que não tem nada de demônio, nada, não tem bicho-papão, lobisomem, como era iludido as crianças, né? E aí ele vem contar uma experiência que ele teve, que quando ele estava ali fazendo, né, todo o trabalho dele, exausto, cansado, durante 4 horas ele escutou um ruído. E ele observou, foi procurar para ver se o ruído não era de uma porta, de uma janela, se não era um vento que estava causando esse tipo de assobio, né? Porque às vezes começa aquela ventania lá fora, a janela começa, aí a gente já acha que é espírito, e nada mais é do que o vento tentando entrar pela frestinha da janela. E ele olhou e falou que não era, e ele não conseguiu entender e não conseguiu saber o que estava acontecendo. Como ele tinha um amigo, um médium, que psicografava e tinha uma espiritualidade, um espírito superior que fazia esse tipo de comunicação, Kardec no outro dia se dirigiu a esse médium e foi até lá perguntar pro espírito o que era esse tipo de ruído, o que era esse tipo de comunicação. Então a espiritualidade disse a ele que estava ali. Então o espírito que intencionalmente causou esse tipo de ruído, que se tratava, né, de um antigo filósofo que ele queria ajudar. E ele, através da psicografia, ele comunicou a Kardec que tinha alguns erros em seu trabalho, apontou as linhas e os detalhes e disse para ele que ele estaria acompanhando ele durante todo o seu trabalho para que ele pudesse continuar ali, né, a parte dos estudos, da espiritualidade, e que ele poderia se comunicar de uma maneira direta com ele toda vez que ele precisasse durante o trabalho dele. E depois disso, não se ouviu mais ruídos. Esse espírito usou outro espírito para que fosse lá, provocasse os ruídos, para que então Kardec fosse procurar as respostas. Já que ele conseguiu as respostas, né, ele não precisou então mais desse tipo de manifestação. Então, muitas vezes é a espiritualidade querendo ali se comunicar. E aí? Mas, por exemplo, se tem uma manifestação, se está acontecendo uma manifestação ali, um ruído, uma pancada, uma manifestação espontânea, e eu não tenho médium para me comunicar, como é que eu vou fazer? Né? Então, a Kardec vem nos explicar que a gente precisa procurar um médium, né, para que a gente possa entender o que está acontecendo. E aí, eu não conheço nenhum médium, né? E ele vem nos dizer que nós vamos aprender nas próximas comunicações espíritas. Mas hoje, né, naquela época, era muito mais difícil se saber, né, de um médium. E ele até explica uma situação, que se um doente precisa de um tratamento, ele procura um médico. E se ele não tem um médico, como é que ele vai fazer? Né? E ele explica que às vezes era mais difícil, né, de achar um médico do que um médium. E médium, nós estamos entre 10 pessoas, 9 acaba tendo um certo grau de mediunidade. Às vezes não desenvolvido, né? Cada um tem o seu grau ali, muitas vezes a pessoa não foi desenvolver. Mas hoje a gente sabe que temos muitas casas espíritas, muitos médios, né? Nós temos tratamento, nós temos estudos, temos palestras, tudo para que a gente possa ir buscar o quê? O conhecimento. Então, o objetivo de todo esse estudo, de todas as obras da espiritualidade de Kardec é nos trazer o conhecimento.
Então, vamos lá em busca, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha esclarecido tudo sobre as manifestações. Nosso próximo capítulo é Comunicações Espíritas. Um ótimo e abençoado domingo a todos nós e mais uma vez, gratidão!